Como toda técnica construtiva, o steel frame tem seus desafios. Nossos palestrantes vão entrar a fundo nas patologias dessa técnica e como preveni-las. Jefferson Leal é sócio proprietário da empresa Montec Builder, especializada em light steel frame, empreendedor e investidor com foco no mercado imobiliário, treinamentos e gestão de obras em light steel frame, com mais de 20 anos de experiência e 20 mil metros quadrados construídos. Felipe Lima é engenheiro civil, pós-graduado em excelência construtiva e anomalias, mestrando em tecnologia e construção de edifícios pelo IPT e consultor em patologia das construções e fundador da Adapt Brasil. Uma oportunidade única de conhecer mais a fundo todo o ciclo do steel frame. Sejam bem-vindos, Jefferson e Felipe! Uau, incrível! Muito boa tarde! Estamos muito animados para aprender com vocês. Gente, essa palestra é assim, eu acredito, uma das mais importantes. Porque muita gente tem dúvida a respeito disso. E quando nós abrimos esse tipo de patologia, não é jamais com o intuito de denegrir o sistema construtivo. Pelo contrário, nós queremos mostrar a verdade. Nós queremos que as pessoas tenham ciência que se nós soubermos onde está o problema, a gente assim tem a possibilidade de resolver. Assim como tem na alvenaria tradicional também, não é, Felipe? Com toda certeza. Então é isso, meninos, o palco é de vocês, arrasem. Muito obrigado pela Carol, oportunidade. pelo convite. Que pressão, hein, Felipe? Nossa Senhora. Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu realmente estou muito feliz. Quando comecei lá 20 anos atrás, não imaginava que a gente ia estar com um evento incrível desse sobre light steel frame, Felipe. Então... Verdade, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Patologia. Quando pensamos em patologia, vamos começar por aí. Normalmente associamos a problemas. Porém, patologia não é sobre problemas. É sobre solução. Patologia é sobre cuidar das edificações. Cuidar das edificações é cuidar das pessoas. Quando construímos com um sistema tradicional, com sistemas mais inovadores, nós construímos para as pessoas usarem. Precisamos ter atenção, então, ao seu patrimônio, conforto e saúde, e segurança. Patologia, então, é a especialidade que estuda as doenças, que atua na prevenção. E também, se precisar, vai lá atuar na resposta, no tratamento. O que nós queremos? Desempenho e vida útil, edifícios saudáveis para toda e qualquer edificação e qualquer sistema construtivo. Leonardo da Vinci fazia uma associação, e adorava ela, entre corpo humano e um edifício. Por isso que nós trazemos a patologia como a especialidade da medicina para a área técnica. Ele trata aqui sobre um médico arquiteto, que nós chamamos hoje de patologista, requer para cuidar de uma catedral adoentada, que era a realidade dele, hoje, as nossas casas, os nossos edifícios, que possamos conhecer a natureza dos edifícios e as leis nas quais se baseiam a construção correta. Que linda está aqui o nosso encontro Enix. Juntos vemos inovações e precisamos conhecer as leis nas quais se baseiam essa construção correta. Um corpo humano e um edifício pode muito se assemelhar. E assim nós podemos cuidar para evitar os problemas patológicos. Por exemplo, o cabelo poderia ser a cobertura. No meu caso é laje impermeabilizada. Tá tudo certo, tá bom, meus amigos? E assim a gente percorre, assim como um corpo humano é complexo em seus sistemas, também uma edificação é complexa em seus sistemas. Entender
ponto a ponto é fundamental para nós que possamos construir sistemas inovadores, incríveis, que tenham desempenho e durabilidade. Essa é a patologia das construções. O steel frame não pode ser a melhor opção para o seu projeto, se você for alguém que cria atalhos. Essa frase foi escolhida pelo seguinte: já trabalho há 20 anos com steel frame, pode parecer mentira, mas há 20 anos atrás já tinham obras em steel frame. Então eu tenho para mim que no Brasil tem mais de 20 anos lá de steel frame. Só que se o seu caso for pegar atalhos, gente, o que é o atalho? A famosa gambiarra, o pular processo. Olha, eu sou um especialista em reforma steel frame. Por quê? Porque lá atrás não tinha obras em latte steel frame. O que nós fazíamos? Reformávamos casas que eram mal construídas. Com essas casas mal construídas, a gente começou a aprender. Eu era mão de obra direta, tá? Mão de obra direta. Eu era o cara que executava as obras. Agora faz 15 anos que eu não executo mais. Dá para notar, né? Mas, enfim, a gente fez o quê? Começou a desmontar essas casas e consertá-las. Isso ajudou muito a gente a aprender. É óbvio que quem tinha aquele prejuízo ficava muito triste. Então, se você está entrando nesse mercado hoje, pode estar certo disso. É o melhor mercado. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter acreditado nisso e não ter desistido. Porque lá atrás eu tive sim vontade de desistir, Felipe. Não tinha obra, gente. Se falou muito aqui em Oceano Azul. Hoje sim é um Oceano Azul. Quem estava lá 10, 15 anos atrás estava realmente acreditando que esse negócio ia funcionar. Mais uma vez, agradeço muito a Deus por ter confiado. Agradeço a minha esposa por ter confiado em mim. E às vezes que eu quis desistir, ela não deixou. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pode passar o próximo? Choca um pouco. Eu sei. A pergunta é o seguinte: de quem será que é a culpa desse problema aqui? É do sistema ou da execução? Eu respondo para vocês, é da execução. Hoje, 90% dos problemas em light steel frame é execução. E olha, quem está falando é alguém que vive de mão de obra também. Por que eu digo isso? Porque as pessoas querem criar atalhos, acabam pulando os processos. Pode passar outra, Felipe. Essa é uma obra, por incrível que pareça, de 6 anos apenas, de um cliente. É uma ampliação e ela foi construída de uma forma toda atrapalhada. E por incrível que pareça, na primeira imagem tinha aquele painel de USB. Nós lá no sul, eu sou da região do sul do país, Grande Porto Alegre principalmente, a gente usa muito painel de USB ou plywood. E se tem no mercado hoje um certo preconceito sobre o plywood ou USB. Os gaúchos gostam muito, e as casas lá sem plywood ou USB, eles não gostam. Por quê? Eles querem poder fixar as coisas em qualquer lugar. Porém, a gente teve muitos casos de problemas de execução, não é culpa do steel frame. 90% é culpa do processo executivo, ou seja, funilaria, no caso calheiros, telhado, impermeabilizações, ou seja, sistemas paralelos ao steel frame. Pode passar, Felipe, a outra, por favor. Gente, essa casa tem 6 anos. Eu tenho no meu escritório pedaços de USB ou plywood jogados lá há mais tempo que isso. E eles não ficam assim, podem ter certeza disso. O problema é que aqui nós tínhamos toda a água da chuva vindo por cima. Steel frame, basicamente, você tem que pensar na água, no ar, no vapor e no térmico. Principalmente a água, porque se não tratar a água, né, Felipe? Não vai adiantar nada se preocupar com o vapor. Tem mais um ou não? Exatamente, pessoal. Se fala muito hoje em vapor, em barreira de vapor. Gente, não adianta se preocupar com barreira de vapor, senão primeiro que se preocupar com a água. Eu tratei a água não está entrando dentro da minha casa, aí eu posso me preocupar com o resto. Avançando, começamos a ver os problemas. Os problemas, claro, chocam a gente não quer os problemas em nossas obras, em nossas construções. Lembra de Leonardo da Vinci, precisamos estudar.
estudar os processos construtivos, conhecer a fundo. Estamos aqui falando em steel frame, que une a estrutura e a vedação. Num caso de uma construção tradicional, nós temos o sistema estrutural e o sistema de vedação, assim como no corpo humano. E aí nós precisamos ir para a norma de desempenho, se estamos falando de construções habitacionais a partir de 2013. Precisamos seguir a norma de desempenho. As nossas construções precisam seguir parâmetros de desempenho. Comportamento em uso da edificação e seus sistemas, ter vida útil, cumprir as normas técnicas dos tipos de sistemas executados. Por quê? Os mecanismos de degradação, que é o que nós estudamos na patologia, eles vão atacar, não importa qual tipo de sistema construtivo. E nós temos 4: químico, físico, biológico e mecânico. Quando nós conhecemos as intempéries e os mecanismos que degradam as nossas edificações, nós conseguimos cuidar melhor delas. E o cuidado começa no projeto, na execução. Por quê? A umidade está aí. E como o Jefferson muito bem disse, ela ataca de todos os lados. Muitas reclamações por manchas de umidade internas não necessariamente são de infiltrações oriundas da face externa. Muitas vezes é o fenômeno de condensação, a falta de ventilação interna. E isso o sistema steel frame trabalha muito bem em colocar materiais e elementos que permitam que as nossas edificações respirem. Elas precisam respirar. Endógena, exógena, funcional. Essa é a nossa salada de palavras do mundo da patologia das construções. Porque os problemas patológicos, os erros, como os mostrados pelo Jefferson, podem ter origem endógena, sim, no processo construtivo. Porém, todos nós vivemos em edificações. E assim como cuidamos do nosso corpo, ou deveríamos, e cuidamos do nosso carro, às vezes até melhor, precisamos cuidar das nossas edificações. Senão, elas aparecerão problemas classificados como funcional, manutenção e uso inadequado. Muitas edificações com sistemas espetaculares também precisam de cuidados. Não dá para dizer que aqueles erros é uma falha do sistema, se não foi cuidado adequadamente. E ainda tem as exógenas, provocadas por terceiros, que muitas vezes acontece. Como essas, no sistema tradicional. Lembrem, mecanismos de degradação atacam toda e qualquer edificação. Em muitos casos acontecem isso. Pequenas fissuras na face externa da fachada, essa foto está externa e a mesma parede na face interna, em razão de uma movimentação estrutural da viga, que provocou uma flexão e esforços sobre a alvenaria, nesse caso de bloco cerâmico, resultou em fissuras. Essas fissuras são caminhos abertos para infiltração da água proveniente das chuvas. E aí, o resultado interno são esses. Como também os mecanismos estruturais de movimentação externa. Toda vez que vocês observarem uma viga em balanço, a partir de agora vocês vão notar e vão lembrar de mim, verão uma fissura inclinada. E aí sim, nós estudamos, existem livros, técnicas, para observar esses movimentos e classificar essas movimentações. Aqui, referência, o grande professor Hércio Tomás. E também temos no concreto, muitos condomínios aqui que vocês moram, quando vocês forem estacionar o carro, procurem as corrosões de armaduras ou aquelas calhas para poder coletar as águas provenientes lá da laje do térreo. É normal. O que não é tão normal, mas também acontece, são problemas desse tipo. Uma alvenaria com blocos de concreto celular, que tem, assim, as suas vantagens e o seu valor. Neste caso, depois de mais de 40 anos, resultou em pó. Se desfez no núcleo da parede. Problemas que acontecem,
que resultou em problemas muito sérios. E adivinha como que nós resolvemos? Por isso aliamos as tecnologias com os sistemas tradicionais. Olha lá. Com o steel frame. Então, uma fachada tradicional, com mais de 40 anos, com uma alvenaria se desfazendo, nós podemos trabalhar em conjunto. E quando entendemos as leis nas quais se baseia a construção correta, nós podemos tratar problemas como esse, construindo uma nova parede ancorada na estrutura, com todos os cálculos feitos, claro, e chapas de placa cimentícia tratadas e lindamente entregue para um condomínio habitado. Isso é patologia das construções. Mas claro, né, Jefferson, nós precisamos ter atenção quanto ao próprio sistema. O sistema tem as suas vantagens, e muitas, mas também tem uma lista de pontos de atenção, que nós, patologistas, inspetores prediais, quando vamos até as edificações para fazer os exames periódicos, ou se aparecer um problema, fazer as perícias, nós vamos tentar buscar a saúde daquela edificação. Teremos atenção muito nestes pontos. Se você é um construtor, já tenha atenção nestes pontos no processo construtivo. Felipe, posso comentar um pouquinho ali a outra? Gente, tudo isso aqui hoje só acontece em light steel frame se pegar atalho. Podem estar certo disso. Hoje a gente tem muitos problemas ainda em light steel frame porque a galera pega atalho. A galera não segue norma. Eu nem vou falar em norma, que eu não sou o Zé Norminha aqui, tá? Mais importante que a norma é o fabricante estar junto com a gente. Se eu compro um sistema completo, Felipe, eu sou muito fã do sistema AFES, que é o reboco térmico. Acho que a galera conhece aí, né? Plaquilux tem, Sika tem, Sto tem. Espero que outras venham também a ter, que é o reboco com EPS. Usado em prédios também, viu, Felipe? Fica a dica aí para tu sugerir lá para as tuas perícias. O AFES pode ser aplicado diretamente em alvenaria. Mas, enfim, chega de jabá agora, né? Vou finalizar aqui. Com isso aqui, ó, se você está seguro que não está entrando água, nada disso acontece, gente. É muito importante falar em vapor, difusão de ar. Falou bem sobre isso aí. Difusão de ar parece uma coisa que não existe, né? Mas ela existe, principalmente no steel frame, tá? Acho que na alvenaria também existe, eu só não sei como é que eles tratam isso, porque geralmente eles emborracham por fora as casas. Mas é um outro assunto, né? Enfim, pode avançar. Não pode, não é recomendável aplicar impermeabilizações ou pinturas que impermeabilizam, que emborracham a fachada. Porque uma fachada precisa de estanqueidade. Toda ela, para qualquer sistema. Estanqueidade para evitar a entrada de água em sua forma líquida. Porém, ela precisa permitir a difusão de vapor, a saída de água na forma de vapor. Ser permeável a vapor. Bom, já tinha falado um pouco sobre isso. Estou afirmando isso com 20 anos de experiência. Por favor, fotografem, postem e avisem para os seus clientes e investidores que realmente, se a gente cuidar com as prevenções, com a execução e especificações, o mercado brasileiro precisa muito de especificadores. Fica a dica aí. Tem vaga infinitamente para mestre de obras com experiência em light steel frame. Só nós temos vagas para isso. Técnico em edificações, também com experiência. E especificadores em light steel frame. Para fazer o quê? Ajudar os arquitetos, engenheiros a darem o caminho, certo? Então, essa afirmação sobre as patologias relacionadas à construção light steel frame são provenientes de execução por falta de informação e por criar atalhos. Se você tem uma mão de obra qualificada, dê os materiais para ela o suficiente e siga o que o fabricante está indicando. A gente seguindo o fabricante não vai ter problema nenhum, podem estar certo disso. E a próxima, Felipe? Olha que legal aqui, ó. Essa imagem mostra as camadas do que, na minha opinião, hoje, para light steel frame,
para casas de médio a alto padrão, ou mesmo de baixo padrão, seria a solução melhor, na minha opinião, tá, gente? Sistema EIFS reboco térmico. Eu gosto de chamar de reboco térmico. Que aí você tem as camadas e tem justamente o que o Felipe falou ali. Barreira de vapor, a placa cimentícia, porque aqui eu estou usando o reboco térmico, ou seja, o sistema EIFS. Depois eu tenho a massa com a drenagem, que fica o espaço atrás para a água poder permear atrás dessa parede. É quase que uma fachada ventilada. A gente tem a tela, o base coat. E importante, gente, a pintura, como o Felipe falou, tem que ser permeável a vapor. Com isso a gente não tem esse problema aí, ó. Essa é a mesma imagem. O que acontece se eu pulo a barreira de vapor? Ou se eu não faço a vedação correta? Eu tenho mofo dentro do drywall. Essa aqui eu coloquei um tipo de ventilação, inclusive uma estrutura que eu gosto, acho muito interessante, que é para a gente reduzir a mão de obra civil na obra. Imagina comigo aqui, estou fazendo uma casa de alto padrão agora, que a fundação vai levar 2 meses e meio, e a casa é 4 meses. Isso aí deixa o cabelo branco. Então, acredito muito nessa solução de lajes secas também, tá? E a ventilação em fundações. Essa imagem aí bacana, que eu fiz o quê? Tudo isso que a gente falou agora se resume a isso. A preocupação com a água, a ventilação na cobertura, gente. Cobertura é importante você deixar ventilada, certo? Isso, eu fiz essa imagem com base no nosso clima. Então, se eu tenho essa fachada a cobertura ventilada, eu tenho o quê? Eficiência térmica no meu telhado. E esse é um depoimento de um cliente que eu quero primeiro que vocês escutem. O temporal estava muito forte, faltou luz, bateu o pavor. É a nossa experiência que nós tivemos antes disso, anos atrás, em uma outra casa que a gente morava. Não estão ouvindo? Onde eu tive Estão ouvindo? O meu filho não ficar... Fazer o seguinte, quem quiser depois ouvir o depoimento, leia o QR Code e a gente segue para frente. Tá bom, Jefferson? Fechado. Fechou? Gente, leiam o QR Code e assistam o vídeo. Esse cliente, deixa eu só contextualizar ligeirinho para eles. Esse cliente, ele tem um filho com uma síndrome. É uma síndrome que chama displasia ectodérmica. Gente, ninguém conhece isso. É 1 a cada 100 mil habitantes. Assistam o vídeo e vocês vão entender o propósito da Montec Builder com Light Steel Frame. E assim, para encerrar, nós trazemos os 3 P's da excelência construtiva. Porque patologia é sobre solução. Então, claro, precisamos de equilíbrio. E para simplificar, para decorar, é o equilíbrio dos 3 P's. Pessoas, processos e produtos. Sistemas excelentes precisarão de materiais que entreguem a qualidade e a garantia adequada. E, claro, de pessoas treinadas para projetar, executar, fiscalizar, mas lembrem sempre, cuidar. Obrigado. Valeu, galera. Lá no nosso Instagram tem mais conteúdo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, tem dicas lá de forma gratuita, certo?